Avisos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lamentações de Jeremias. Vamos lamentar aqui, né? Tanta coisa para a gente pregar, vai pregar Lamentações, né, irmão? A questão é, irmãos, que essa semana foi uma semana, essas duas últimas semanas foram atípicas, né? Eu fiquei muito ocupado Lamentações. Depois de Jeremias tem Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu fiquei muito ocupado e na correria a gente cansa demais. E por algumas vezes eu peguei a Bíblia para tentar desenvolver uma palavra para o domingo e não desenvolvi, irmão. Nem em inglês e nem em português. Hoje eu vim aqui pregar no culto em inglês com um rascunho que dava vergonha. Mas Deus é fiel, porque quando a gente pode contar com o Espírito Santo, Ele realmente se faz presente. Amém? Então, graças a Deus por isso. Eu estava ontem, à noite, orando um pouquinho e durante o meu banho, pensando nessa palavra, porque talvez o ano de 2018 não foi um ano muito fácil, né? Parece que foi um ano que, apesar das nossas vitórias, foi um ano bem complicado. Eu vi muita coisa acontecendo. Eu acabo recebendo todas as notícias, né? Então, um está com a coluna quebrada, o outro está com a perna quebrada, o outro está com a cabeça quebrada, e assim vai. E o outro ficou desempregado, e a gente, além das nossas dores do corpo, as dores físicas, muitos de nós enfrentamos dores emocionais, problemas sérios, né? Coisas que nós não esperávamos, momentos de fragilidade, momentos de tristeza. Tivemos perdas na igreja, perdas nas famílias e tivemos ganhos também, né? E a gente, muitas vezes, por causa das situações que nos envolvem, por causa das coisas que nós passamos, os desafios foram enormes, né? Quem aqui não passou desafios esse ano? Mudanças radicais, coisas que nós enfrentamos em níveis diferentes, né? Eu enfrentei uma mudança num nível, você enfrentou no outro, e todos nós passamos por dificuldades, e todos nós enfrentamos problemas. Não existe um homem na face da terra, ser humano na face da terra que não enfrente problemas. Se você perguntar para uma criança agora qual é o maior problema do Lui, né, Cindy, ele talvez vai falar que foi o presente que ele não ganhou, né, o que ele queria talvez. Eu só estou fazendo uma suposição, né? Se nós perguntarmos para mim, talvez é a conta que vai vencer amanhã, eu não tenho dinheiro para pagar. Estou fazendo uma suposição aqui, né? Outro já tem um outro tipo de problema, decisões sérias para serem tomadas, e nós passamos. E ontem à noite, enquanto eu estava, na verdade, tomando banho, me veio essas indagações na cabeça. E eu, essa semana, durante um dos meus períodos de oração, eu senti o Espírito Santo me conduzindo para Mateus 7, lá nos versículos 23, 24, onde Jesus fala do homem que construiu a sua casa, né? Jesus disse que um homem construiu a sua casa e vieram os rios, as tempestades, os ventos, e assolaram a casa, mas a casa não caiu, porque ela estava construída sobre a rocha. E ele diz de um outro homem que construiu a sua casa. E a sua casa foi construída e vieram os rios, as enchentes, as tempestades e os ventos. E a casa caiu, porque a casa havia sido construída sobre a areia. E eu questionando a Deus, porque eu questiono muito a Deus no meu espírito, dizendo, Senhor, mas qual é o resultado, né? O que o Senhor quer dizer comigo? E ele disse, eu quero dizer que todos passam pelas mesmas provações. Você pode dizer assim, mas eu tenho construído a minha vida sobre a rocha. E por que eu estou passando por isso? Porque você vai passar por isso, né? E o outro, é interessante que os dois tinham as suas casas aparentemente bonitas, construídas, boas. E aí você vai ver alguém que vai
sofrer as circunstâncias da vida. Os rios, as tempestades, e você vai ver alguém chacoalhando e ruindo. Talvez você olhe para o lado e não veja alguém aqui. Você vai dizer, mas o que aconteceu? E talvez aquela casa ruiu, porque ela estava construída sobre uma promessa, estava construída sobre uma promessa vã, sobre uma palavra vã, sobre uma areia. E ela se foi. Mas eu sirvo a Deus. Eu busco a Deus. Pastor, eu não perco um domingo, eu não perco uma quarta, uma segunda. A gente ora, a gente busca. E por que a dificuldade? Porque os rios, os ventos, as tempestades virão sobre todos. Todos. O escritor aos Eclesiastes diz que o sol e a chuva caem sobre todos, justos e injustos. As dificuldades virão sobre todos, mas a diferença é onde você constrói a sua casa. Aquele que construiu sobre a areia desvanece. O livro de Jó, como eu disse aqui, o livro de Tiago e o livro e até Provérbios ou Eclesiastes diz que a nossa vida é um sopro. É como uma erva que nasce, uma flor que nasce, brota, cresce, aparecem as pétalas, está tudo muito bonito, de repente vem um vento. Sopra, o sol bate, ela seca e não é mais. Assim é a vida daquele que construiu a sua casa sobre a areia. E eu fiquei pensando muito nisso. E eu falei comigo mesmo, eu falei, Senhor, esse ano tem sido um ano de muitos desafios. Tantas coisas que nós queremos e não conseguimos, tantas coisas que nós planejamos e não dá certo. Tantas coisas que nós fazemos e parece que por mais que sirvamos a Deus, parece que por mais que busquemos a Deus, muita coisa acontece. E durante essa noite eu não tive um bom sono. Aliás, eu não tenho tido um bom sono. A minha esposa reclama que eu estou roncando demais. Mas todo congestionado e cansado, e eu não conseguia dormir mesmo. E eu fiquei pensando, e Deus me remeteu a essa palavra. Porque aqui está um homem chamado Jeremias. Quando eu vou lá para o capítulo 1 de Jeremias, se você quiser segurar aí aberto Lamentações e voltar lá para o capítulo 1, eu quero que você veja a promessa de Deus na vida de Jeremias. Porque você vai dizer para mim assim, pastor, eu tenho promessa. Pastor, Deus me chamou. Pastor, Deus falou comigo. Deus falou que eu seria, que eu viria, que isso, que aquilo. Capítulo 1, versículo 4 diz assim, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E aí vai para você a promessa, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Aí ele disse assim, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Olha que palavra que Deus deu a Jeremias. Eu com uma palavra dessa, irmão, ninguém me segura. Eu te dou às nações por profeta, a sua palavra será verdadeira. O que você falar, está falado. Se você mandar destruir, vai ser destruído. Se você mandar derribar, vai ser derribado. Mas o que você edificar e o que você plantar também vai ser edificado e vai nascer. Ah, e eu debaixo de uma promessa dessa. Aí Jeremias toma essa palavra para si e vai, estufa o peito e sai. E aí você vai ler o livro de Jeremias.
Ele começa no capítulo 2 e já fala com Israel. Ah, Israel, usado por Deus. Ele fala, ah, Israel, que saudade que eu tenho do Israel do deserto. Porque o Israel do deserto dependia de mim. O Israel do deserto tinha fome, eu mandava maná. Tinha sede, eu mandava água. Tinha fome, eu mandava codornizes. Não tinha problema. Mas o Israel que entrou e que possuiu a terra prometida, agora é um Israel que vira as costas para mim. E esse meu povo me fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm a água. Esse é Jeremias, intrépido, corajoso, arrojado, começou a falar com o povo, e lá no capítulo 25, Jeremias está desgostoso da vida. Porque ele fala assim, desde do ano 23 do reinado de tal rei, se você quiser pegar lá Jeremias 25, 4, 5 por ali. Eu estive madrugando, profetizando, pregando a palavra, falando na entrada do templo, da cidade, falando com todos vocês. Mas vocês não me escutaram. O profeta das nações. O profeta das nações, quando foi chamado, se você ler a história, ele foi mandado embora de casa. O profeta das nações, por vezes foi preso, jogado dentro de um poço, abandonado. O profeta que Deus disse, eu faria, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou acontecer na sua vida, não viu as suas profecias cumpridas. E assim muitas vezes estamos nós. Porque você diz assim, Deus falou, Deus disse que ia fazer, Deus disse que ia acontecer, e eu estou aqui. Eu estou aqui quebrado. Eu estou aqui dentro desse poço. Eu estou aqui dentro dessa situação. Aí vem Jeremias e começa, o profeta que é conhecido como profeta chorão, ele começa o capítulo 3 de Lamentações. Ele chorou tanto que um livro foi dedicado só para as suas lamentações, só para o seu choro. O que tem te acontecido no ano de 2018? O que é que tem feito você reclamar? Eu quero ler o capítulo 3 com você. Abre o capítulo 3 de Lamentações e veja, olha aqui Jeremias, o profeta de Deus, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e fez andar em trevas e não em luz. Irmãos, pelo amor de Deus. Deveras se tornou contra mim. Virou contra mim de contínuo a mão todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Eu acho que eu não vou ter tempo de falar de tudo isso aqui, mas eu vou dando umas pinceladas aqui para a gente ver. Ele é o homem que viu a aflição do Senhor. O Senhor chamou ele para ser profeta sobre as nações. No entanto, ao invés dele profetizar e Deus cumprir a profecia já logo de cara, ele começou a ser afligido. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Olha, eu pensei que servir a Deus ia ser mais fácil. Eu pensei que esse negócio de ser profeta era mais fácil. Eu pensei que esse negócio de pregar o evangelho, de ter compromisso com Deus, de estar na presença de Deus era mais fácil. É simples, mas não é fácil. É simples você mudar de vida. É simples você aceitar o chamado, mas não é fácil.
É simples pisar aqui em cima, mas não é fácil. Não é fácil, a carga é grande, você sente, a família sente, as pessoas em volta sentem, porque não é fácil. Eu pensei que fosse luz, pastor. Câmera, ação! Mas não é. São trevas às vezes. Deveras se tornou contra mim. Olha, eu acho que Deus agora me tem como inimigo, porque Ele se virou contra mim. Virou contra mim de contínuo a mão, todo dia. Parece que em vez de Deus colocar a mão nas minhas costas e me empurrar para frente, Ele coloca no meu peito e empurra para trás. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrou os meus ossos. Olha, deixa eu te falar, servir a Deus não é fácil mesmo. E se para você tem sido um mar de rosas, tem alguma coisa errada, me perdoe, porque se você tomou uma atitude, se comprometeu com Deus, então você vai sofrer na pele sim. Envelhece, servir a Deus envelhece. Eu tenho dores de um homem de 60, 70 anos. Tudo dói. Tem dia que a minha esposa fala assim, mas que tanta dor que é essa? Você entra em casa reclamando de dor. Na rua está tudo bem, aqui dentro é dor que não acaba mais. Mas é. Você vai, você faz a obra, você chega em casa, parece que é o seu lugar seguro. Você chega em casa, parece que dói tudo. Parece não, dói tudo, irmãos. Aí, edificou contra mim, me cercou de fel e trabalho. Parece que o trabalho não acaba nunca. Tudo que você faz. Sabe por que ele fala de fel? Porque é amargo. Porque você faz, não é suficiente nunca e nunca é reconhecido. Se você espera servir a Deus e ter reconhecimento humano, você está errado. Não é isso. O reconhecimento só vem do Senhor. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muitos. Circunvalou-me, sabe o que é isso? Ele fez um buraco à minha volta. Fez uma vala à minha volta para eu não sair. O chamado é um negócio doido, irmãos. Não quero mais. Não vou fazer mais. Estou cansado. Mas o Senhor te quer. E Ele circunvala você. E você pode correr para um buraco, você pode correr para o outro. Onde você estiver, Ele vai te cercar. Eu me lembro de Oséias. Deus usa Oséias e fala assim para Israel, olha, eu vou colocar um anzol na tua boca. Vou te trazer para o deserto, atrairei você para o deserto. E ali eu falarei contigo. Quando Deus resolve chamar alguém, pode tentar fugir, pode tentar fazer, pode tentar escapar, seja aqui, seja lá na casa do chapéu, como diz o brasileiro. Seja lá no fim do mundo, Deus tem um encontro marcado com você e Ele vai te cercar. Vamos seguir adiante, que eu não quero demorar. Ainda quando clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Você já orou e tem a impressão que Deus não está ouvindo? Quem aqui já orou e... Só eu acontece isso, eu sei. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos, desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Sabe aquele planejamento seu? Você planejou tudo certinho, né? Mas Ele desviou os seus caminhos. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto.
Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. E afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Essa palavra aqui no original diz assim: eu esqueci-me do que seja o bem. Eu não consigo lembrar se alguma coisa boa aconteceu na minha vida. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembrei-me da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Para aí um pouquinho. Eu estou falando isso para você fazer uma retrospectiva de 2018. Você chega no final do ano e para alguns de nós parece que só coisa ruim aconteceu. Eu já ouvi algumas reclamações de algumas pessoas. Ontem à noite eu orei para uma mulher aqui na igreja que já fazia perto de um ano que ela não aparecia. E ela apareceu hoje. E foi tão engraçado. Foi só uma resposta de Deus para mim. Porque eu entrei aqui, ela estava sentada ali perto do mapa, e ela deu um sorriso para mim e falou assim: o senhor orou para eu vir aqui hoje? Aí eu falei: orei. Ela falou assim: porque eu não consegui ficar em casa hoje. Irmãos, eu não estou brincando, Deus responde oração. Eu não sei porque que eu lembrei dela ontem à noite, mas eu orei por ela. Falei: Senhor, cadê a fulana? E hoje ela estava aqui, foi engraçado demais ela me perguntar: você orou para que eu estivesse aqui hoje? Eu falei: orei. E ela ficou assim: mesmo? Eu falei: mesmo. Então ora por mim, porque Deus responde sua oração. É como se a dela não respondesse. Foi muito engraçado. E a gente chega no final do ano e você vai fazer um balanço. Parece que sua vida deu tudo errado esse ano. Parece que tudo que você planejou não deu. E Jeremias está nessa situação. Senhor, é meu inimigo agora. Virou contra mim o seu arco e me fez de alvo. Todo dia eu recebo uma flechada e entra lá no fundo, vai lá no rim. Sabe por que ele usa o rim? Por causa da dor. A dor de rim é que nem dor de parto, é comparado. É muito dolorido. E Jeremias usa essa expressão e fala: Senhor, o Senhor me cercou, o Senhor não me deixa ir para lugar nenhum. Onde eu vou, o negócio está torto, a minha vida está torta, a minha vida está toda desarrumada. 2018 para mim foi uma porcaria. Tudo errado. Não deu nada certo. Nossos planos, parece que o Senhor se voltou contra a minha casa, minha vida, meu trabalho, minha finança, minha saúde. Tudo que podia dar errado, deu. E agora? O que eu faço? O que eu faço, Senhor? No meio desse delírio, no meio desse desvaneio de Jeremias, ele dá uma guinada. E no versículo 21, ele diz assim: apesar de tudo isso aí, Senhor, disso eu me recordarei no meu coração e por isso tenho esperança. Ele diz assim: eu vou me lembrar de algumas coisas que podem me trazer esperança. Teve um grupo que fez uma música e disse assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Qual é a esperança do crente? Aí Jeremias começa a falar da esperança do crente. Porque você pode ter construído a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. Quem está com a casa sobre a rocha começa a cantar assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança, Jeremias? O que pode te dar esperança, Jeremias? Ele começa a fazer uma declaração. As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã. Jeremias, ele começa a lembrar daquilo que o faz estar vivo, daquilo que o faz ter chegado até onde chegou, a despeito de tudo aquilo que ele havia falado antes, a despeito de tudo aquilo que ele havia mostrado antes. Isso deu errado, o negócio deu errado, a casa deu errado, a família deu errado, o relacionamento deu errado, o dinheiro deu errado, tudo deu errado. E o que é que você tem ainda? Eu tenho esperança. Por que você tem esperança? Porque as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Elas não têm fim. E elas são as causas de não sermos consumidos. Olha, eu só cheguei até o último domingo de 2018 por causa da misericórdia do Senhor. Eu não posso atribuir isso a nada além das misericórdias do Senhor. Misericórdia é algo que faz parte do caráter de Deus. Muitas vezes a Bíblia usa um termo que o homem só consegue entender assim. Não que seja parte dele, porque o Senhor não erra. Mas a Bíblia algumas vezes diz assim, e o Senhor se arrependeu do mal que diria que faria a Israel. E o Senhor se arrependeu e não destruiu. E o Senhor se arrependeu não porque Ele se arrepende, mas é porque é assim que nós conseguimos entender. Porque às vezes para você tem uma sentença de morte. Porque às vezes para você tem uma sentença de destruição. Porque às vezes para você tem uma sentença de não dar certo, mas as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, elas não têm fim. E elas são as causas de você estar aqui hoje. Aí ele continua com o segundo motivo. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus é diferente de você e de mim. Porque eu posso te trair. Porque você pode me trair. Porque você pode falar que vai e não vai. Vai fazer e não vai. Mas Deus não. Deus não é assim. Paulo fala, Timóteo fala assim, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele tem uma grande fidelidade. Pastor, eu errei, eu não sei o que fazer. Grande é a tua fidelidade. Pastor, deu tudo errado, mas grande é a tua fidelidade. Não sei o que fazer. Põe a tua esperança naquilo, ou põe a tua mente naquilo que pode te dar esperança. Grandes são as tuas misericórdias. São novas a cada manhã e grande a fidelidade dele. Por mais que você tenha falado, por mais que você tenha, como Jeremias, reclamado, esse é um tempo de você começar a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, aquilo que vai te dar esperança. Aleluia, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. As promessas de Deus, eu falo isso do Senhor, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Por mais difícil que pareça, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E grande é a fidelidade do Senhor. Grande é a fidelidade do Senhor. Mas Jeremias, ele continua dizendo, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Irmãos, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor não é o Naline, que varia de humor. Deus não tem TPM. Deus não tem variações pelo que dá certo e pelo que dá errado. Porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente.
Deus é fiel. Ele é bom. E Ele continua sendo bom. E sabe aquilo que você orou e pediu e ouviu Ele prometer há muito tempo? Ele continua de pé. A palavra dele continua de pé para a sua vida. A promessa dele continua de pé. É interessante que a Bíblia tem mais de 7.000 promessas. E uma grande e boa parte delas é para nós. Uma grande e boa parte dessas promessas são para nós. É interessante que, por causa da misericórdia, por causa da fidelidade de Deus e porque Ele é bom para os que o buscam, Ele vai cumprir as promessas dele. Agora, irmãos, a gente pode se apegar a qualquer tipo de promessa de Deus. Mas a promessa que nós esperamos é a grande promessa, a promessa de morar com Ele. É a promessa de estarmos com Ele. E por mais ruim que tenha sido a sua vida nesse ano, por mais difícil que tenha a sua vida sido neste ano, existe uma promessa para aqueles que o buscam. E a promessa para aqueles que o buscam é de estarmos com Ele. Ele disse assim: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, a melhor coisa que tem é servir a Deus. A melhor coisa que o ser humano pode fazer é entregar a sua vida a Jesus. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que carregar aquilo que nós não temos que carregar? Por que ter nas costas aquilo que nós não temos que ter nas costas? Sabe por quê? Porque Ele levou tudo na cruz do Calvário. O peso, a tristeza, a angústia, a maledicência, a reclamação, o pecado, a perdição, a condenação. Paulo fala em Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós passamos a andar com Jesus, quando nós convidamos Jesus e falamos: Jesus, vem morar em mim, não é religião. Não é uma religião. Porque o nome de Jesus está acima das religiões. Porque não existe um lugarzinho reservado para a igreja tal ou para a igreja tal no céu. Lá no céu é só o nome de Jesus que é adorado. Não é o que eu quero ser ou o que eu quero deixar de ser. É estar nele. Ele diz assim: olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, Bíblia, estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Sabe por quê? Porque quem está em Jesus e quem as palavras dele está dentro, você não vai ficar pedindo coisas foolish. Coisas, qualquer coisa. Você vai pedir aquilo que agrada a Deus, porque aquilo que agrada a Deus completa você. As promessas de Deus só podem ser cumpridas na sua vida quando você está nele. Olha, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Eu vou te falar lá no versículo 31. Porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O Senhor não tem prazer no seu sofrimento. O prazer do Senhor está na sua alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Estar na presença de Deus é que traz alegria ao coração de Deus.
E a alegria do Senhor nos fortalece. Pastor, esse ano foi difícil. E provavelmente você vai enfrentar algumas outras coisas em 2019. Mas a sua casa tem que estar construída sobre a rocha. Porque se você estiver construído sobre a rocha, você consegue trazer à memória aquilo que te dá esperança. As misericórdias do Senhor vão te manter. A fidelidade do Senhor vai te ajudar a caminhar. E ter a certeza de que as promessas dele vão se cumprir. Porque você se atém a ele, você se apega a ele. Melhor coisa que existe na vida é entregar a nossa vida a Jesus. É entregar os nossos corações a Deus. Muitos de nós entregamos a nossa vida a Deus como Salvador. Eu quero Jesus como meu Salvador. Tê-lo como Salvador é uma bênção, irmãos, porque a gente sabe que vai para o céu, né? Mas nós precisamos entregar as nossas vidas a Ele como Senhor. Você vê a diferença, e você vai sentir a diferença em você, de que quando você tem Ele como Senhor, nem sempre as coisas serão fáceis. Porque aquele que tem Jesus como Salvador apenas, Jesus me salvou e continua fazendo o que quer, falando do jeito que quer, vivendo do jeito que quer, fazendo as mesmas atrapalhadas de antes. Quem tem Jesus como Senhor, agora Ele é meu Senhor. O que antes eu queria, eu não quero mais, porque agora não é o meu querer. Sabe por que Jeremias passou por tudo isso aqui? Porque ele era servo. Servo sofre, servo padece. Mas servo tem as benesses daquele servo de João 15. Não vos tenho mais chamado de servo, mas de amigos. Não é que você deixou de ser servo. É que tem duas categorias de servo na palavra de Deus. Na casa do Senhor, tinha aquele servo que trabalhava lá no cafezal. O escravo do café, do arroz, cortando. Na hora do almoço, todo mundo vai almoçar. Hora de voltar para o trabalho, todo mundo volta para o trabalho. É assim que funciona. Está fazendo errado, faz certo. Mas é aquele servo que ficou tanto nos pés do Senhor, ficou tão próximo dele, que um dia ele para perto de você e fala assim, você não precisa mais ir para a lavoura não, agora você fica aqui, vai servir aqui na minha casa, pertinho de mim. E aí, você começa a ouvir as conversas, você começa a conhecer um pouco mais a conversa do pai com o filho, porque ele disse assim, que tudo que ele ouvia do pai, ele ia deixar o filho saber. O amigo ia saber. É aquele servo que está próximo. É aquele que se atém ao Senhor. É aquele que se junta com Ele. Faz aliança com Ele. É aquele que não dá mais um passo sozinho. Decidi que não dá mais, agora vou fazer isso. Não é você que decide. Você entra na presença dele. Eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. Eu poderia falar de alguns nomes aqui, o tempo não dá, mas eu vou falar só Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e, portanto, Deus o tomou para si. Eu pensava que andar com Deus era dar a mãozinha com Deus e sair na rua assim. 2 amiguinhos andando com Deus, de mãozinha dada. E não é assim. O termo em hebraico indica alguém que faz uma brincadeira que nem eu fazia com meu pai quando eu era criança. Eu pisava nos pés do meu pai e ele andava comigo. Não foi que Enoque andou de mão dada com Deus. Enoque pisou nos pés de Deus. E Enoque só ia onde Deus ia. É a nossa diferença. Servos e amigos de Deus só vão onde Deus vai. Só andam onde Deus anda. E aí, irmãos, às vezes Deus vai descer num vale com você, mas o bom é que Deus está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
o Senhor está comigo. Ainda que o Espírito te leve ao deserto para ser tentado, como ele fez com Jesus. Ele te levou, mas ele está contigo. Ainda que o Espírito te mande para uma cidade onde você vai ser preso, açoitado e lançado no cárcere interior, à meia-noite vai ter um terremoto e o Senhor vai se manifestar. O fato é que andar com Ele, estar com Ele, entregar a sua vida a Ele, é a melhor coisa. É o melhor negócio que você pode fazer na sua vida, porque não há outra solução. Quer ter um ano melhor? Aliás, quer ter uma eternidade melhor? Tenha Jesus na sua vida e ande com Ele como amigo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o Deus dos momentos difíceis e é Deus dos momentos de alegria. E que todas as vezes que nós passamos por momentos difíceis, mas chegamos até aqui, nos mostra que nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que anda conosco. Um Deus que, a despeito de todas as dificuldades que nós passamos, de todos os problemas que nós passamos, de todas as circunstâncias que nós passamos, é um Deus que cuida do seu povo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Pelo teu cuidado grande, porque as tuas misericórdias são novas a cada manhã e não tem fim. A tua fidelidade é grande, o teu amor, ó Deus, para conosco é imenso. O Senhor é bom. Pai, muito obrigado porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. Obrigado por ter nos chamado, por ter nos libertado, por ter nos abraçado, ó Deus, como amigos. Senhor, se alguém entrou aqui hoje com desespero no coração, com falta de esperança, encha de esperança. Encha esse coração de esperança. Que haja, Senhor, em sua mente aquilo que pode dar esperança, é andar com Jesus. Pai, que se alguém chegou aqui hoje doente, que a tua mão seja estendida agora e toque e cure em nome de Jesus. Senhor, que se alguém chegou aqui agora pensando em desistir, que o Senhor encha de alegria e de intrepidez e de coragem para que no ano de 2019 seja diferente e que muitas almas sejam alcançadas através da tua palavra. Pai, usa o teu povo, aprova o teu povo, que nós possamos ser obreiros aprovados diante de ti, Senhor, não diante do homem. No nome de Jesus, ó Deus, eu oro agradecido, pedindo a tua bênção sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos dizem amém. Amém. Amém.